Também que fiquei muito feliz de ver aqui os adolescentes conduzindo o culto, cantando, tocando. É muito lindo, né? Muito esperançoso nós vermos uma juventude assim, tão atuante, tão linda. Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja que tem acreditado na força dos jovens. Eu vos escolhi porque sois fortes. Assim diz a palavra, eu vos escolhi jovens, porque sois fortes. Então essa igreja está acreditando nos jovens, a nossa igreja lá em Copacabana também acredita muito na força da juventude, dos adolescentes, dos jovens. Nós também, assim como aqui, temos lá uma juventude maravilhosa, e nós desejamos que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, adolescentes e jovens. Então, vamos ler juntos lá 2 Reis 6, do versículo 24 até o 33. 2 Reis 6, 24 a 33, depois 7, 1 e 2. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade." O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu.' Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata." O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Deus, obrigado pela tua palavra. Nós agradecemos porque a sua palavra é viva, é verdadeira, é eficaz. E nós queremos pedir ao Senhor que abra o nosso coração nesta noite, Pai. Senhor, que a semente que será plantada hoje possa encontrar uma terra fértil, possa germinar, possa crescer, possa frutificar. Deus, nós queremos ser impactados pela tua palavra nessa noite, queremos ser exortados, aconselhados, encorajados pela tua palavra. Senhor, então que essa palavra encontre em nossos corações um espaço para ela florescer. Nos abençoe, Senhor, nessa noite. Fala com a gente, Espírito Santo, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que, sempre que eu leio, me impacta muito. Esse texto de 2 Reis. As histórias do povo de Israel, em geral, nos impactam muito.
E essa história recheada de aspectos intrigantes que nos desconcertam, elas nos fazem pensar sobre algumas coisas. E uma crise grande, muito grande, estava batendo ali o povo de Israel naquele momento. E as crises sempre existiram, meus irmãos, é fato. Nós vivemos crises neste momento, todos nós aqui já passamos por algum momento de dificuldade, de tribulação, de problemas complexos. Nós atualmente, como nação, como cidade, como mundo, estamos passando por uma crise complicada. E nós, é engraçado, nós seres humanos, nós temos a tendência de geralmente achar que o nosso tempo é o tempo mais complexo. A gente sempre ouve falar, nunca houve tempos como esse. Os problemas de hoje são muito mais complicados, antigamente não era assim. Em geral, a gente tem essa tendência de olhar para o passado com essa forma sonhadora, e olhar para o presente e falar, que complicação. No passado era mais fácil, era mais tranquilo. E interessante que eu, nesse momento, estou lendo um livro sobre criação de filhos. Aliás, um momento muito propício, porque vamos, em breve, daqui a cerca de 1 mês e meio, a Ana Clara está chegando. Então, eu peguei um livrinho muito antigo, que meus pais me deram, talvez há uns 4, 5 anos atrás. Eles me deram alguns livros sobre família, sobre criação de filhos. Acho que coincidiu ali quando a gente se casou. Eu ganhei dos meus pais alguns livros que eles tinham sobre essa temática. Guardei. Nunca tinha pegado para ler. E agora fui lá na estante, peguei aquele livrinho sobre criação de filhos e comecei a ler. E assim, é um livro que fala sobre criação de filhos no contexto dos princípios bíblicos. Então, não importa o quão antigo ele é, porque princípios bíblicos não mudam, certo? Então, peguei aquele livro que foi escrito nos anos 70, ou seja, quase 50 anos atrás, peguei para ler. Falei, não tem problema ele ser antigo, porque é com base na Bíblia, a Bíblia não muda. No futuro eu vou também pegar um livro mais novo para ler. E aí, lendo ali a introdução, os primeiros capítulos, algo muito interessante eu li. A autora, que escreveu o livro lá na década de 70, falando como aqueles tempos que eles viviam eram difíceis. E ela falando na atualidade, quando escreveu há 50 anos atrás, nunca vivemos tempo como esses. A televisão que agora está tomando a nossa juventude, está aprisionando a mente dos nossos adolescentes, eles passam horas e horas na frente da televisão, e uma geração corrompida agora, espalhando valores que não são do Senhor para os adolescentes, para a juventude. Eu falei, olha, se trocar televisão aqui por tablet, smartphone, computador, notebook, dá para dizer que o livro foi escrito em 2021. Então, assim, os tempos sempre têm as suas dificuldades, sempre têm as suas crises. É interessante, nós precisamos lembrar disso. O próprio Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Ele complementou, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas ele disse, nesse mundo tereis aflições, e sim, nós enfrentaremos aflições, dificuldades nesse mundo, e por isso, porque as aflições, as dificuldades, as tribulações, os sofrimentos, eles são uma realidade presente em nossa vida, nós precisamos aprender a lidar com eles. Nós precisamos saber agir quando essas dificuldades, esses problemas, eles surgem nas nossas vidas. E aí, voltando um pouquinho para o texto que a gente leu, qual era o contexto? Depois que o rei Salomão morreu, o reino de Israel ele acabou se dividindo em dois, e aí tinha o reino do norte com a capital Samaria, tinha o reino do sul com a capital Jerusalém, e naquele contexto, o livro de 2 Reis vai falar sobre o reino do norte, o reino do sul, Jerusalém, Samaria, e vai falar sobre os fracassos e sobre os sucessos espirituais que aqueles povos passaram naquele tempo. Então, neste contexto, o profeta Eliseu tinha sido levantado logo depois da morte do profeta Elias, e ele era profeta do Senhor ali naquela nação. Muitos milagres mirabolantes Eliseu já tinha realizado aqui antes deste texto que nós lemos, e é um profeta que realmente marca a gente. Então, o livro de 2 Reis é esse contexto. Reino de Israel, ali dividido em dois, e altos e baixos acontecendo naquele povo. Então, essa história sobre o povo de Israel e essa crise que eles viveram ali, nos ensina algumas atitudes que nós precisamos ter, que nós precisamos desenvolver e manter em nossas vidas para passar
para enfrentar momentos de dificuldade e momentos de crise. E aqui eu não estou me limitando a essa crise que estamos passando neste momento, como nação, como mundo, mas crises em geral, problemas na família, problemas financeiros, dificuldades de relacionamentos, questões no trabalho, questões nos estudos. Quantas áreas de nossa vida são impactadas muitas vezes por problemas. Então, vamos ver aqui neste texto o que nós podemos aprender com o povo de Israel e com essa crise imensa que eles passaram por ali. Então estava ali aquela cidade, Samaria, e um exército muito poderoso, o exército sírio, tinha cercado aquela cidade. Era um exército com muitos soldados, e eles tinham se colocado ao redor daquela cidade, e ninguém conseguia sair daquela cidade por causa daquele exército inimigo ali. E o cerco, esse cercamento da cidade, a palavra diz que durou muitos dias, durou muito tempo aquele cerco. E aí, se ninguém conseguia sair da cidade para ir para as plantações, para ir para os rebanhos, o que aconteceu? Fome. A comida acabou, ficou escassa. E eles começaram a passar por uma fome tremenda. E a fome foi tão grande que o texto nos diz, pasmem, que eles começaram a comprar para se alimentar cabeça de jumento, esterco de pombo. E aquilo era vendido por um valor imenso, porque era a única coisa que tinha ali para ser consumida. Por mais que o jumento fosse um animal considerado impuro para o povo de Israel, mas era o que eles tinham, eles estavam dispostos a pagar caro por uma cabeça de um animal impuro para se alimentar. Mas não para por aí. Um dia o rei está andando pela cidade, e ele vê duas mulheres conversando, e ele vai até elas, e fica sabendo dessa história ainda mais estarrecedora. Que duas mulheres, por estarem ali famintas, miseráveis, elas decidem comer os próprios filhos. E aí, elas comem num dia um filho de uma delas, no dia seguinte iam comer o filho da outra, e acabou que aquela segunda mulher escondeu o seu filho. E aí o rei ouve aquilo e fala, meu Deus, que situação é essa? E ele coloca veste pano de saco, põe cinzas pela cabeça ali, consternado com aquela situação. Ele não sabia de fato mais o que fazer, ele era o rei, ele era o líder, mas o que ele podia fazer naquela circunstância? E depois de ver aquele estado lastimável do povo dele, ele vira e fala, essa desgraça vem de Deus. Por que ainda ter esperança no Senhor? Por que ainda ter esperança? Meus irmãos, que pergunta. Pergunta de alguém que está ali, no fundo do poço, de alguém que não vê nenhuma luz no fim do túnel, que olha para Deus e fala, foi Deus que mandou essa desgraça. Que olha para Deus e fala, por que esperar ainda no Senhor? Por que ter esperança em Ti? E nós precisamos aprender que a nossa fé, ela precisa ser mantida, independente das circunstâncias, independente do que acontece, independente se a gente está passando por momentos bons, por momentos ruins, por momentos de fartura, por momentos de escassez, por momentos de tudo bem na família, por momentos de tudo mal na família. A fé independe das circunstâncias. É neste momento que nós precisamos lembrar de quem é Deus, de relembrar o caráter imutável, que não muda de Deus, que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é santo, que Deus nos ama. Relembrar que nele nós ainda podemos ter sempre esperança. Uma pessoa na Bíblia que enfrentou muitas dificuldades, tem algumas, mas tem uma pessoa no Novo Testamento que a gente para olhar a vida e fala, uau, o que são os meus problemas frente aos problemas que essa pessoa enfrentou? O apóstolo Paulo. Paulo passou por muitas dificuldades, enfrentou a morte, foi apedrejado, sofreu um naufrágio quando estava viajando, foi picado por uma cobra venenosa e por aí vai. A quantidade de dificuldades que ele sofreu. Teve um espinho na carne que ele não conseguiu pedir para Deus, que Deus não tirou. Muitas tribulações. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica, que a gente precisa refletir em cima dela. Lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele elenca várias coisas que poderiam nos tirar, nos afastar do amor de Jesus. Mas era uma pergunta retórica que a resposta é não, nada pode nos separar. E aí quando ele vai elencar essas coisas, ele diz, então, quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a tribulação?
Será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E a resposta é: nada disso pode nos separar do amor de Deus. E ele começa justamente com tribulação. Um homem que sabia o que era ser atribulado, um homem que sabia o que era passar por dificuldades. E meus irmãos, as lutas, elas de fato podem ser muito pesadas. Às vezes a gente ouve algumas coisas, né, que a gente precisa olhar para a Bíblia e falar: será que isso é bíblico? O próprio apóstolo Paulo fala assim: olha, nós, se referindo a ele e os seus amigos ali de ministério, nós passamos por tribulações muito além do que nós podíamos suportar. Nós já tínhamos a morte como certa, nós tínhamos perdido as esperanças com relação à nossa vida. Ele fala que eles já tinham uma sentença de morte sobre eles. A que ponto alguém pode chegar e falar dessa forma? Eu recebi provações, tribulações muito além do que eu podia suportar. Às vezes a gente fala, né? Olha, fique tranquilo. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. O próprio apóstolo Paulo falando: eu recebi tribulações muito além do que alguém pode suportar. Mas ele tinha algumas certezas que nós precisamos ter para enfrentar estes momentos que parecem ser mais do que a gente pode suportar. Ele diz lá para o povo de Corinto, da cidade de Corinto, na sua carta, 2 Coríntios, que ele sabia qual era o motivo do sofrimento deles, que era para que ele não confiasse em si mesmo, mas confiasse em Deus que ressuscita os mortos. E não para por aí. Nós precisamos saber que os fardos permitidos por Deus em nossa vida, muitas vezes é para demonstrar o poder de Deus em nossas vidas. E Paulo, mais uma vez, sabia muito bem disso, porque ele diz lá para Coríntios também, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna sem comparação. Ele tinha certeza de algumas coisas: aqueles sofrimentos eram leves, em comparação com a glória que estava por vir. Não dá para dizer que era leve, né? Mas ele diz, ele está dizendo, é leve, sofrimentos leves e momentâneos. Precisamos saber, meus irmãos, que os nossos sofrimentos aqui, eles são momentâneos. Eles têm data e hora para acabar. E eles são leves comparados com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Com certeza no céu. E, talvez, aqui nessa terra, de acordo com a graça dele sobre nossas vidas. Meus irmãos, precisamos ter essa certeza. Nossos sofrimentos estão produzindo uma glória eterna. E precisamos saber, quando passamos por dificuldades, isso está servindo para produzir algo muito importante para nós. Glória eterna, sem comparação. E voltando lá para o rei, quando ele diz que essa desgraça vem de Deus, por que devo ter esperança em Deus? Nós muitas vezes podemos ser tentados a falar isso. Eu ainda posso ter esperança no Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Nós podemos também ser tentados, assim como o rei, a culpar outras pessoas. O rei culpou quem? Foi logo pedindo a cabeça do profeta. Cadê Eliseu? Traz a cabeça dele aqui para mim. Porque ele estava o quê? Culpando o profeta, que na cabeça dele provavelmente poderia ter intercedido junto a Deus e pedido para aquilo acabar. E em consequência estava culpando a Deus também. Traz aqui a cabeça do profeta. Então nós podemos acabar caindo também nessa tendência, quando alguma coisa difícil acontece com a gente, de colocar a culpa nos nossos pais, de colocar a culpa nos governantes, de colocar a culpa na nossa igreja, na nossa liderança, de colocar a culpa em outras pessoas, por conta dos problemas que vêm sobre nós. Mas nesses momentos, muito provavelmente, nós estamos direcionando a culpa e os questionamentos para a pessoa errada. Porque talvez a pessoa que deve ser questionada, o salmista responde para a gente. Salmo 42, 5 e 6. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão abatida dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, confia nele, porque ainda o louvarei. Os questionamentos, meus irmãos, sobre as dificuldades, sobre o sofrimento, sobre as situações da vida, muitas vezes precisam ser direcionados para nós mesmos. Por que eu estou tão abatido? Minha alma, meu espírito, meu coração, por que você está tão abatido assim?
confie em Deus, porque ainda eu o louvarei pelo livramento dele. E se ainda assim a gente continuar ainda se perguntando, né, ainda posso ter esperança? De novo, Paulo responde para a gente. Olha, nós podemos nos gloriar nas tribulações. Meus irmãos, é possível isso? Se gloriar nas dificuldades, nas tribulações, nos sofrimentos, é isso que Paulo está falando. E aí nós precisamos ter a nossa mente transformada pelas verdades bíblicas. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? A esperança. Quando o rei lá fala, posso ainda ter esperança no Senhor? Por conta de toda essa tribulação? Paulo responde lá no Novo Testamento. Sim, a tribulação produz no final das contas esperança. E é uma esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. A tribulação, a dificuldade, ela produz perseverança, ela produz caráter aprovado e no final das contas produz esperança, porque lá nós somos trabalhados, lá o nosso caráter é provado, lá a nossa confiança em Deus é provada, então nós somos aperfeiçoados, nós somos polidos na nossa fé, na nossa esperança, e essa esperança é a única que não decepciona, porque tem um motivo, Deus colocou o seu amor em nossos corações. Então podemos manter a esperança sim. Posso ainda ter esperança? Posso. Posso ainda ter esperança no meio das dificuldades? Sim, porque as dificuldades, elas produzem a esperança que não decepciona. E essa esperança está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Uma outra coisa que a gente aprende aqui nessa história é como Deus foi misericordioso com o rei. Como ele foi misericordioso, mesmo o rei falando assim, essa desgraça vem do Senhor, por que ainda ter esperança, né, nele? Por que Deus foi misericordioso? Porque Deus respondeu ao que o rei questionou, né? Deus respondeu por meio do profeta Eliseu. Eliseu disse o seguinte para o rei, olha rei, você está vendo isso aqui, a cidade cercada, pessoas comendo jumento, esterco de pombo, comendo seus próprios filhos. Olha, no dia seguinte, amanhã, foi assim que o profeta falou, amanhã vocês terão alimentos para comprar. Amanhã vocês terão alimentos para comprar. Deus ouviu o questionamento dele e respondeu por meio do profeta. Mas teve um oficial do rei, que estava ali do lado e ouviu aquilo tudo, que falou o seguinte, lá no 7:2, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? Que pergunta de um coração incrédulo, né? Mesmo que Deus seja capaz de abrir os céus, as portas dos céus, Ele poderia fazer com que amanhã houvesse comida para ser comprada no meio dessa situação? Meus irmãos, assim como Deus respondeu ao rei no seu questionamento, Ele também nos responde. Ele também fala com a gente. E é por isso que nós precisamos colocar, depois de questionar a nossa própria alma, nós podemos sim questionar com temor ao nosso Deus. Nós podemos sim entrar no nosso quarto secreto, fechar a porta e desnudar a nossa alma, rasgar o nosso coração para o Senhor, dizer para Ele como nós estamos nos sentindo, dizer para Ele o que está afligindo o nosso coração, seja qual for os nossos problemas. Nós podemos e precisamos e devemos contar para o Senhor e perguntar para o Senhor. Podemos perguntar para o Senhor. O problema é quando nós paramos de perguntar para Deus. Enquanto você está perguntando para Deus, questionando Deus, está tudo bem. O problema é quando você parar de entrar no seu quarto, fechar a porta, chorar, se derramar diante do Senhor e parar de falar com Ele, de perguntar para Ele. E aí a gente lembra de quem? De um outro profeta, Abacuque. Eu creio que está sendo trabalhado aqui sobre os profetas, não está, pastor? O profeta Abacuque, quando a gente lê, a gente fica até assim, poxa, mas pode um profeta falar assim com Deus? Né? Ele sim abriu a alma para o Senhor, falou, Deus, até quando? Até quando o Senhor vai continuar assim? E aí depois de Abacuque falar, e desabafar, e reclamar, com temor para o Senhor, ele fala, agora ficarei no meu posto de sentinela,
tomarei posição sobre a muralha e aguardarei o que o Senhor tem a dizer sobre os meus questionamentos. É isso que devemos fazer, meus irmãos. Vem as dificuldades, vem os questionamentos, vem os sofrimentos, apresentar para o Senhor, falar com o Senhor, dizer para Ele o que nós estamos sentindo e aguardar que Ele fale com a gente. Deus está falando. No passado Deus falava de muitas maneiras, como diz lá em Hebreus, hoje Ele nos fala pelo Filho. Quando nós lemos a palavra, que Jesus é a palavra, nós estamos conversando com Deus, estamos ouvindo Deus falar com a gente. Quando estamos congregados como igreja ou nos grupos pequenos, estamos ali também tendo a oportunidade de ouvir Deus falar. Quando estamos sentados com os nossos amigos, com os nossos irmãos, tendo conversas edificantes, espirituais, nós ali podemos ouvir Deus falar com a gente. Deus fala conosco. Agora nós precisamos parar, fazer como Abacuque, ficar lá alerta, escutando o que Deus tem para nos dizer. Deus fala, o problema é que nós muitas vezes não acreditamos. Muitas vezes diante das crises, das dificuldades. E a Bíblia, meus irmãos, ela está cheia de promessas para nós. Nós precisamos conhecer essas promessas e crer no cumprimento delas e esperar por elas. O profeta ali, Eliseu, tinha acabado de trazer uma promessa do Senhor. Amanhã vocês poderão comprar alimentos. Mas teve aquela pessoa, oficial do rei, que não acreditou. Será? É possível? Deus pode fazer isso? E aí o Eliseu fala, olha, você viverá para ver o livramento do Senhor, mas você não provará, você não vai desfrutar por conta da incredulidade do coração dele. De fato, a gente não leu, mas logo mais à frente, o texto nos conta, e depois você pode ler com calma em casa, que de fato Deus trouxe um livramento sobrenatural para o povo naquele momento. O texto nos conta que o exército sírio estava lá acampado, eles ouviram um barulho como se fosse um exército vindo na direção deles, e eles ficam apavorados e pensam que de fato tinha um grande número de soldados vindo para atacá-los, e o que eles fazem? Eles fogem e deixam tudo lá, tudo para trás, mas na verdade não tinha nenhum exército vindo, foi o Senhor que fez com que eles ouvissem aquele barulho para trazer um livramento sobrenatural para eles, e eles fogem. E todo o acampamento do exército inimigo fica lá, com todos os alimentos, com todos os despojos, com todos os recursos, fica para trás. E aí o povo fica sabendo disso, e o que acontece no dia seguinte? As portas da cidade se abrem, e toda aquela multidão sai correndo em direção ao acampamento para pegar as comidas, para pegar os despojos e poderem se alimentar. E o que acontece? Quando as portas se abrem e a multidão sai correndo para fora, aquele oficial que não tinha acreditado na palavra do profeta Eliseu, ele é pisoteado e morre. Ele chegou a ver o livramento do Senhor, ele viu as portas se abrindo, mas ele morreu antes de poder usufruir daquela promessa que Deus tinha trazido para o povo. Sabe, nós temos outras ilustrações, outros exemplos bíblicos de pessoas ou povos que não provaram das bênçãos ou das promessas do Senhor por conta da incredulidade. O povo de Israel mesmo, lá quando saiu do povo do Egito, ficaram incrédulos se Deus poderia de fato levá-los até a terra prometida. E o que aconteceu? Precisou passar uma geração. Eles precisaram andar 40 anos no deserto, um trecho que era muito curto para fazer. Eles andaram durante 40 anos, para que toda aquela geração adulta que saiu da terra da escravidão, do Egito, morresse, antes de chegar na terra prometida. Lembra de Jesus em Nazaré, na sua cidade, quando ele estava lá já no seu ministério? Ele volta para a cidade dele, onde ele vivia. E aí, o texto nos diz, a Bíblia nos conta que as pessoas olhando para Jesus falam, não é esse, o filho de José, o carpinteiro, como ele pode fazer todas essas coisas? E o texto diz que eles se escandalizam e se ofendem por causa de Jesus. E Jesus fala, só em sua própria terra, que o profeta não tem honra. E ele complementa, e o texto nos complementa dizendo que Jesus foi embora, e ele não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade daquele povo. Jesus tinha capacidade de fazer todos os milagres ali, mas ele não fez, por conta da incredulidade daquelas pessoas. Mas tem exemplos positivos também, e eu quero ver se você, por acaso, se lembra deste personagem bíblico muito interessante, Simeão, que a história dele é registrada lá em Lucas 2. Simeão, o texto nos diz que era um homem justo, um homem temente, um homem cheio do Espírito Santo. Certo dia, e o texto diz que, lá em Lucas, que ele esperava
pela consolação de Israel. Ou seja, ele aguardava, ele tinha expectativa de que o Messias viria, de que aquela promessa de que um Salvador viria, ele tinha expectativa de que aquilo fosse acontecer. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador vir. E aí, certo dia, o texto diz que, movido pelo Espírito Santo, ele vai até o templo. E ele obedece ao Espírito Santo. Quando ele chega no templo, quem está lá? José, Maria e o pequeno menino Jesus. E Simeão toma Jesus, o pequeno menino Jesus, no colo e fala: agora, Deus, seu servo já pode ir em paz, porque eu já vi a tua salvação. Olha que interessante, Simeão, ele aguardava por duas promessas. Ele aguardava por uma promessa que era geral para todo o povo de Israel, para todos os povos do mundo, a vinda do Messias. E ele aguardava também por uma promessa específica que era dele, que o Espírito Santo tinha revelado para ele, que ele não morreria antes de ver o Salvador. Ele esperava pelas duas promessas. Ele acreditava nas duas promessas. E as duas promessas se cumpriram na vida dele. Promessas gerais para todos, promessas específicas. Quais são as promessas gerais que estão na Bíblia que você conhece e que você espera por elas? Quais são as promessas que talvez o Espírito Santo já tenha colocado no seu coração, em algum momento da sua vida, mas que você ainda não viu se cumprir, que talvez você esteja incrédulo sobre o cumprimento dela? Confie, espere. Provavelmente Simeão, a Bíblia não nos conta, mas dá para pelo menos imaginar que ele esperou muito tempo para ver aquilo acontecer na sua vida. Porque ele diz, quando ele pega Jesus, agora o seu servo pode ir, dando a entender que ele já era velho, que ele já era idoso, e agora ele poderia ir em paz, porque ele já tinha visto o Salvador, uma promessa específica para ele. Precisamos estar atentos ao Espírito Santo, o que ele coloca em nossos corações, sobre os planos e propósitos que ele tem para nós, e esperar com expectativa pelas promessas se cumprirem. Outra coisa que nós precisamos é exercitar a nossa fé. Eu quero lembrar de mais um exemplo bíblico aqui para avivar a nossa fé, avivar a nossa esperança, a nossa crença, a nossa confiança no Senhor. Lembra do paralítico de Cafarnaum? Aquela história que todos nós, pelo menos, talvez já tenhamos ouvido falar. Jesus estava numa casa, aquela casa lotada, cheia de pessoas, porque onde Jesus ia, as multidões vinham para estar com ele. E aí, chegam 4 amigos carregando o paralítico, 4 homens carregando um paralítico, e eles tentam entrar, mas não conseguem, porque a casa está abarrotada. E o que eles fazem? Eles não desistem. Eles vão e descem aquele paralítico pelo telhado, para que ele conseguisse chegar até Jesus. E é muito interessante que a Bíblia nos diz o seguinte sobre Jesus: vendo-lhes a fé, disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Olhando para eles, Jesus viu a fé neles. Quando Jesus olha para você, o que ele vê no seu coração? Ele vê fé ou ele vê incredulidade? Ele vê crença ou ele vê descrença? Ele vê esperança ou desesperança? A fé, meus irmãos, meus amigos, é a convicção de que as promessas de Deus, de fato, se cumprirão em nossas vidas. É a certeza de que aquilo que Deus disse se cumpre e se cumprirá. E Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, que faz as suas promessas se cumprirem na vida daqueles que buscam, que aguardam pelo Senhor. Exercitar a nossa fé no Senhor. E precisamos também aguardar o tempo do cumprimento das promessas. Aquele povo lá de Israel já tinha passado muitos dias com aquele cerco, com aquela fome, até que chegou o momento do livramento. Precisamos então ouvir Deus falar e crer no que Ele diz para conosco. Precisamos exercitar a nossa fé e saber aguardar pelo cumprimento das promessas. Quero voltar para uma história de Jesus. Os evangelhos nos contam que Jesus um dia foi até a sinagoga, como de costume no sábado. Ele pegou o livro de Isaías e começou a ler. Então Jesus começa a ler em voz alta ali uma profecia lá de Isaías, acerca dele mesmo. Aquela profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e por aí vai.
Depois que Jesus termina de ler essa profecia lá de Isaías, aquela promessa, né, daquele que viria para pregar, para libertar, para curar, Jesus disse o seguinte, para todos que estavam ali naquela sinagoga: hoje se cumpriu essa passagem que acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu essa promessa. Quantos anos atrás, quantos anos antes aquela promessa tinha sido feita? Quantas centenas de anos antes aquela promessa tinha sido escrita pelo profeta Isaías? E ali Jesus diz: hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu. Meus queridos, existe um hoje para cada promessa do Senhor em nossas vidas. Existe um tempo para cada promessa do Senhor em nossas vidas se cumprir. Nós precisamos saber disso e aguardar por este hoje, por este tempo perfeito do Senhor. Voltando lá para a história do paralítico de Cafarnaum. Depois que o paralítico se levanta, a multidão fica maravilhada com aquilo que tinha acontecido, aquele milagre, aquele homem que não podia andar, se levanta e começa a andar, pega a sua maca e começa a andar. E o que a multidão diz? Hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. Precisamos crer que existe um hoje, existe um tempo, existe um dia, um momento certo para nós vermos o extraordinário do Senhor acontecendo em nossas vidas. E precisamos esperar com expectativa, com ânsia, com vontade, com ânimo por isso. Será que tem alguma incredulidade no nosso coração? Será que tem alguma promessa do Senhor que a gente olha acontecendo com tantas pessoas ao nosso redor e a gente olha para nós e fala: poxa, não aconteceu comigo? E isso traz uma descrença, traz uma desconfiança, uma desesperança para nós. Então será que quando Jesus olha para a gente, Ele vê a fé ou Ele vê a incredulidade? Será que a incredulidade, a falta de confiança está nos privando de receber alguma bênção do Senhor? Alguma promessa que Deus tem para a gente? A ausência de fé, ela não é somente um pecado contra Deus, mas ela priva pessoas, ela priva famílias, ela priva nações e priva até o mundo de receber bênçãos do Senhor. Então a esperança, a expectativa por um agir de Deus, por um mover do Espírito Santo, por Deus vir e fazer algo acontecer, precisa estar sempre presente, precisa estar latente, né, nos nossos corações, a expectativa pelo que Deus pode fazer. Esperar com expectativa pelo cumprimento das promessas. Existe algo impossível para o Senhor? Pergunta também a Bíblia. Não, tudo é possível ao que crer, não há nada impossível para o Senhor. Vamos esperar, querida igreja, pelo hoje do Senhor, pelo tempo do Senhor em nossas vidas. E nós precisamos saber que as crises, as dificuldades, elas não precisam nos dar medo. Crises, para quem vive no Senhor, pode ser sinônimo de oportunidades. Pastor Vitor, lá, pastor presidente de nossa igreja, lá em Copacabana, muito querido, pastor Vitor, ele tem uma frase que de vez em quando ele fala e a gente pega para nós essa frase, que ele diz assim: o céu não está em crise. O céu nunca esteve em crise, o céu nunca estará em crise. A gente pode até estar em crise, passando por problemas e dificuldades aqui, mas o céu nunca está. Ou seja, Deus tem sempre uma solução. Deus tem sempre um mover extraordinário que Ele pode fazer para mudar determinada situação. E nós não podemos, então, por isso, perder as esperanças. E sabe por que sabe por que nós podemos manter as nossas esperanças nas promessas do Senhor? Por que todas as promessas de fato se cumprem? E aí, de novo, a gente volta para Paulo, 2 Coríntios 1:20. Ele fala que, porque em Cristo nós temos o sim para todas as promessas que vêm do Senhor. Por meio do amém, por meio dele, por meio de Cristo, o amém pode ser pronunciado por nós. Ou seja, o assim seja, o assim se cumpra as promessas do Senhor, nós podemos falar, porque Cristo ganhou na cruz todas as promessas. Nós temos o sim para todas as promessas que estão na Bíblia, por meio de Jesus nós temos o sim para elas. E se você por acaso ainda não tem Jesus em sua vida, ou se por acaso você colocou Jesus para fora, ou se por acaso você se afastou de Jesus, volte-se para Ele, aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, porque só nele nós temos o sim para as promessas. Só nele as promessas do Senhor podem se cumprir em nossas vidas.
E nós não buscamos Jesus pelas bênçãos. Nós não buscamos as bênçãos de Jesus, nós buscamos o Jesus das bênçãos. E aí quando nós buscamos Ele com fé, o que diz o texto que nós lemos? Porque Deus recompensa aqueles que o buscam com fé, e recompensar por meio de cumprimento de promessas é uma das recompensas que Deus dá para aqueles que têm fé. Então se você ainda não tem Jesus, se Jesus está afastado, está longe da sua vida, vá para perto dele, faça como aquele paralítico que precisou enfrentar uma multidão ali para poder chegar perto de Jesus. Não que Jesus esteja longe, Ele está perto de todos os que o invocam. Deus está perto de todos os que o procuram e os que o invocam. E sabe por quê? Nós não estamos falando de buscar as bênçãos em primeiro lugar, e aí a gente volta mais uma vez para o paralítico. Quando ele é descido ali pelo telhado, as pessoas olham Jesus olha para o paralítico e para aqueles homens. A Bíblia diz que ele vê a fé daqueles homens, e diz o quê? Levanta, pega a sua maca e anda? Não. Quando Jesus vê a fé daqueles homens, ele fala, os seus pecados estão perdoados. Aquele homem era um paralítico, provavelmente não andava há muitos e muitos anos, senão nasceu assim. Todos ali talvez estivessem esperando que Jesus fosse, em primeiro lugar, fazer com que ele se levantasse. Não, mas a primeira coisa que Jesus faz, quando vê a fé dele, é falar, os seus pecados estão perdoados. Porque o que nós mais precisamos não são das bênçãos materiais ou as coisas desse mundo do Senhor, mas é a bênção espiritual, é a salvação da nossa vida, da nossa alma, é o perdão dos nossos pecados, é a nossa ida para o céu. O que ele mais precisava era então do perdão de Jesus, era do perdão dos seus pecados, era de receber a salvação para a alma dele. E aí depois, que a fé dele permitiu que Jesus perdoasse os pecados dele, depois o que aconteceu? Jesus disse, olha, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados e autoridade para perdoar os pecados, levanta-te e anda, pega a sua maca e vá. Veja, as bênçãos aqui de coisas desse mundo, vindo depois do mais importante, que é a bênção espiritual, a nossa salvação em Jesus. Então, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como você quer que as outras coisas sejam acrescentadas antes de você buscar o Senhor e o reino em primeiro lugar? Precisamos ir para nosso quarto, fechar a nossa porta, ter o nosso momento diário com Deus, lendo a palavra, orando, meditando, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo do Espírito Santo quais são as promessas específicas que Ele tem para nós, assim como Ele falou para Simeão, deixando o Espírito Santo dizer o que nós devemos fazer, porque Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi para o templo. O texto não diz que o Espírito Santo tinha falado para Simeão que ele tinha que ir para o templo, porque lá ele ia encontrar Jesus. Não. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E ele obedeceu o que o Espírito Santo falou para ele. E chegando lá, ele viu o cumprimento da promessa. Se Simeão não tivesse um relacionamento com Deus, uma proximidade com o Espírito Santo, ele não iria entender aquele movimento, o Espírito Santo falando para ele, vai até o templo. E ele iria perder aquela promessa. Então, meus irmãos, precisamos de relacionamento com Jesus. Precisamos entrar todos os dias no nosso quarto, e ou no banheiro, ou no trabalho, ou no transporte indo para o trabalho, onde for, para a gente ter o nosso momento com Deus. E ali abrir a nossa alma, abrir o nosso coração, ouvir Deus falando conosco, receber graça e misericórdia e as orientações do Espírito Santo. Meus irmãos, as crises elas vêm para o cristão, elas vêm para somar. Então, nós podemos nos considerar privilegiados quando nós podemos, com Jesus, com Deus, enfrentar crises, porque nós somos mais do que vencedores em todas elas, por meio de Jesus Cristo, que nos salvou. Meu desejo, meu pedido a Deus é que o Espírito Santo possa fazer com que essa mensagem gere mesmo mudança, expectativa em nossos corações pelo agir sobrenatural de Deus, gere em nós uma esperança pelas promessas do Senhor. Seja qual for a situação que você esteja passando neste momento, na família, no trabalho, na saúde, essa crise está trazendo, relativa à pandemia, está trazendo sim, muitos perderam pessoas queridas, muitos estão enfrentando dificuldades na sua própria saúde, muitos estão tendo dificuldades com renda, com emprego, com trabalho, desesperança com relação ao futuro, mas nada disso está fora do controle do Senhor.
Nada disso, para todas essas coisas, Deus tem um escape, Deus tem uma solução, assim como Ele tinha para o reino de Israel lá atrás. E sabe, é interessante também a gente saber que mesmo no meio das dificuldades, há pessoas que estão passando tranquilas, mesmo no meio desta crise agora, há pessoas que estão passando, né, sem dificuldades, glória a Deus por isso, mas mesmo quem esteja passando por este momento sem dificuldades, precisa estar preparado, precisa ter a fé arraigada, firmada no Senhor, para que quando vier os maus dias, não desista, não desanime. Então, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É uma mensagem de esperança para nós, é uma mensagem de alerta, mas para encher os nossos corações de expectativa por tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Eu quero orar com vocês, com a igreja, quero orar junto com vocês nessa hora, colocando tudo isso que nós ouvimos diante do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desamparou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos vê, que olha para nós e que enxerga a nossa fé. Deus, queremos pedir, aumenta a nossa fé, Senhor. Tua palavra diz que nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer para um monte se locomover. Senhor, aviva a nossa fé. Deus, aviva a nossa esperança no Senhor. Aviva a nossa crença nas promessas do Senhor, porque todas as promessas do Senhor se cumprirão na vida daqueles que creem em Ti. Senhor, abençoe, Pai, esta igreja. Abençoe, Pai, a segunda igreja batista de Petrópolis. Senhor, que todas as promessas que o Senhor tem para essa igreja se cumpram e que ela guarde com expectativa pelo que o Senhor tem para esta igreja, para as congregações desta igreja. Senhor, aviva o coração de cada irmão querido aqui nessa noite para esperar pelo Senhor, pelo seu agir, pelo mover das águas do Senhor no tempo certo. Deus, ajuda-nos a entender o tempo certo do Senhor, o tempo perfeito do Senhor em nossas vidas. Deus, nós queremos rasgar o nosso coração para o Senhor, Deus, e a cada dia dizer para o Senhor tudo aquilo que nos aflige, para encontrar abrigo e refúgio nas suas asas. Espírito Santo, nós queremos ouvir, estar atentos à sua voz, para fazermos os movimentos que o Senhor quer. Deus, para que possamos ouvir a brisa suave, Senhor, do Espírito Santo, entender e te seguir. Deus, abençoe cada irmão aqui, cada pastor desta igreja, abençoe todas as igrejas, Pai, a igreja que está reunida em todo o mundo. Senhor, nós queremos manter as esperanças. Deus, se lá atrás havia muitos, Senhor, esperando pela sua vinda, como Simeão, Deus, nós queremos estar ansiando pela sua segunda vinda, pela sua volta, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos aguardar com expectativa, Senhor, para quando o Senhor voltar e nos levar para o Senhor, para quando formos nos encontrar com o Senhor nos céus. Louvamos, Pai, o Teu nome e queremos pedir que o Senhor realmente mostre, jogue, derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.